declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ulisses Guimarães representa a reinvenção da democracia brasileira. Ela foi recriada num lento processo, juntando um saco de gatos. Em 1985, quando a ditadura chegou ao final, nesse saco de gatos conviviam veteranos oposicionistas como Ulisses, quadros do regime e até mesmo grupos que anos antes lutavam por suas ideias de armas na mão. O Dr. Ulisses, como era chamado, não articulou essa frente. Aliás, coligações desse tipo não se articulam, elas acontecem, desde que ninguém atrapalhe. Juntos para a vitória! Sairemos daqui para as urnas que elegerá um presidente pela eleição direta, mas eleição direta para uma eleição direita de um governo eleito para resolver o problema da fome, da miséria, das transformações sociais da grande pátria brasileira. Às vezes, o próprio sucesso de uma articulação ilude o articulador. Ele acredita demais em si mesmo e dá um passo para frente ou para trás e acaba desarticulando sua própria base. A grandeza de Ulisses esteve em administrar momentos de audácia, de renúncia, cada um em sua hora. Às vezes, ouve-se um político ou governante dizer que não aceita pressões. Ora, uma de suas maiores lições foi dizer que gostava de ser pressionado. Quem diz que não aceita pressões está mentindo, ou sua vida política será curta. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior hipótese, ela será desastrosa. Ulisses entrou na política filiando-se ao Partido Social Democrático, cuja força em São Paulo era mínima. Elegeu-se deputado federal em 1951 e foi para a Câmara. Lá, a força do PSD era imensa. Era o partido de Getúlio Vargas e de JK, seu sucessor. Salvo no breve período da presidência de Jânio Quadros, Ulisses esteve na bancada do governo o tempo todo. Fizera fama de conciliador, operoso e era bom de trato. Em 1956, elegeu-se presidente da Câmara. Em 1961, quando Tancredo Neves tornou-se primeiro-ministro, Ulisses foi para o Ministério da Indústria e Comércio. Seguiu-se a desinvenção do regime democrático e seu colapso em 1964. O partido de Ulisses estava pronto para reconduzir Juscelino Kubitschek à presidência na eleição direta, já marcada para 1965. Apoiava o governo João Goulart, esperando que ele acabasse distanciando-se de algumas de suas iniciativas. Recentemente, surgiu a informação de que ele participou da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo uma semana antes da revolta militar. Ela foi uma grande manifestação popular, mas até hoje não apareceu qualquer comprovação de que Ulisses tenha participado pessoalmente da manifestação. Conhece-se um livro de ouro com os nomes de pessoas homenageadas pelos organizadores da marcha. Nele estão listadas 114 pessoas com pelo menos 6 parlamentares. O nome de Ulisses não está lá. Uma coisa é certa, Ulisses nem na articulação para depor Jango, nem no núcleo político que estimulava o presidente João Goulart a avançar, confiando no que se dizia ser o dispositivo militar que sustentava o governo. Como se viu, ele não existia. O próprio Tancredo Neves, do mesmo partido de Ulisses, era líder do governo na Câmara e até o último momento desaconselhou a ida de João Goulart à Assembleia de Sargentos e Suboficiais
das Forças Armadas na noite de 30 de março de 1964. Na manhã do dia seguinte, o general Mourão Filho anunciou que estava rebelado. O resto da história é conhecido. Sem o colapso da democracia, Ulisses continuaria sua carreira como parlamentar. Com a ditadura, ele e Tancredo foram para a oposição e filiaram-se ao MDB. Em 1970, o presidente Emílio Médici cavalgava a popularidade do milagre econômico e a euforia da conquista da Copa do Mundo, e nas ruas cantava-se o jingle "Pra frente, Brasil". Aquele foi um ano devastador para a oposição. Havia uma eleição marcada para novembro, e nela seriam renovados a Câmara e 2/3 do Senado. Ajudado pela censura à imprensa, o governo teria condições reais de sair da eleição com um bom desempenho. Mesmo assim, promoveu-se um arrastão atemorizador, com centenas de prisões. Sequestraram-se padres, advogados que defendiam presos políticos, artistas e a redação do Pasquim, o atrevido semanário que chegara às bancas dizendo ter a coragem de um rato. O presidente do MDB era um general moderadíssimo, chamava-se Oscar Passos e disputava a reeleição no Acre. Abertas as urnas, viu-se o massacre da oposição. Nas palavras do próprio Médici, disse: "Demos-lhe uma surra". Os 13 milhões de votos conseguidos pela oposição ultrapassavam de pouco o total dos brancos e nulos. O governo elegeu mais de 2/3 da Câmara e a bancada de 7 senadores do MDB cabia no elevador. Oscar Passos foi derrotado e renunciou à presidência do MDB. Ulisses era seu vice, substituiu-o. O MDB apoiava da direita e da esquerda. A direita acusava-o de contestar o regime. Contestar o regime era uma expressão intimidadora e nunca se soube o que significava. Eu estava em Paris e o SNI informava que eu fazia campanha contra o Brasil na imprensa francesa. A esquerda, por sua vez, viu o partido como uma oposição consentida, um simulacro de resistência. Desde a vitória da Revolução Cubana, em 1959, disseminara-se na América Latina a ideia de que o socialismo estava logo ali, esperando a rebeldia de um grupo de guerrilheiros heróicos. A partir de 1966, uma parte da esquerda brasileira entrou na aventura da luta armada e mobilizou centenas de jovens. Assaltos a bancos, tentativas de organização de guerrilhas rurais, atentados e sequestros de diplomatas deram ao governo uma sensação de insegurança. A ditadura respondeu com violência, torturas e execuções sumárias. Em 1970, havia no país 400 presos políticos. Mais da metade era de estudantes com a idade média de 23 anos. O historiador Caio Prado Júnior, um escritor de origem aristocrática que dera um novo olhar ao estudo da história do Brasil, estava preso num quartel da Polícia Militar próximo ao campus da Universidade de São Paulo e dividia a cela com um ex-delegado traficante de drogas. A Justiça Militar condenaram-o a 21 meses de prisão por causa de uma entrevista banal dada a um inexpressivo jornalzinho de estudantes. Ulisses presidia um partido que discutia sua própria autodissolução. Ele ajudou a reinventá-lo 3 anos depois. Em 1973, o presidente Médici escolheu o general Ernesto Geisel para sucedê-lo. Tomada essa decisão, o jogo estaria encerrado. Faltava apenas o ato cerimonial da eleição indireta para presidente da República pelo Congresso. Uma coisa teatral, matematicamente decidida. Falando por mim
e por delegação também de meu prezado companheiro e amigo, ministro Adalberto Pereira dos Santos, agradeço a aclamação de nossos nomes por essa Convenção Nacional da Arena para compor a chapa partidária às próximas eleições presidenciais. Ulisses ouviu sugestões e decidiu disputar a eleição contra Geisel. Parecia uma quixotada. Como ele mesmo disse, eu era candidato a um cargo já ocupado, disputando o voto de eleitores que não votavam, tendo o povo do lado de fora. Parecia teatro do absurdo. Se Ulisses dissesse que era candidato, compraria dois problemas. De uma parte, legitimaria o processo. De outra, iria para uma posição ridícula. Ele recorreu a um expediente retórico, arte em que era mestre. Proclamou-se anticandidato. O que era um anticandidato ninguém sabia, mas ele explicou. A nossa campanha significará também uma prévia do pleito de 15 de novembro do próximo ano de 1974. Depois, numa citação literária, lembrou um verso de Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu desejo dizer neste instante, quando se abrem as urnas, que vamos aguardar com maior tranquilidade, com o melhor espírito democrático, esses resultados. Quero afirmar a vocês que o MDB é um partido democrático, é um partido da ordem, é um partido que tem o seu programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Quando foram abertas as urnas da eleição de 15 de novembro de 1974, que renovou o Congresso e um terço do Senado, deu-se o inimaginável. O MDB elegeu senadores em 16 dos 22 estados. Foi um resultado tão imprevisto que Ulisses não se arriscara a disputar a cadeira de senador por São Paulo. Elegeu-se Orestes Quercia, o pouco conhecido prefeito de Campinas. A mesma coisa se deu com o Tancredo Neves, que preferiu ficar fora da disputa, mantendo seu mandato de deputado em Minas, e mandou para o Senado Itamar Franco, prefeito de Juiz de Fora. Naquela eleição, renasceu a oposição democrática brasileira e o partido do Dr. Ulisses sentava-se à mesa sabendo que tinha conseguido a voz das ruas, outra expressão que ele gostava de repetir. Surgiram um novo MDB e um novo Ulisses. O governo perdera a capacidade de mexer na Constituição da maneira que bem entendesse. Precisava de votos da oposição para conseguir os 2 terços necessários para emendá-la. Durante 2 anos, por meio de sinais de fumaça e até mesmo de um encontro secreto, o governo buscou acordos pontuais. Atrás das intenções do Planalto estava a ideia de quebrar o bipartidarismo que o próprio regime criara. Era uma questão matemática. Se surgisse pelo menos um terceiro partido, ele funcionaria como fiel da balança. Do contrário, o MDB continuaria crescendo e, por qualquer conta, a oposição faria a maioria no Senado na eleição de 1978, quando seriam renovados 2 terços da casa. Ulisses viu nas propostas o objetivo central do regime: enfraquecer o MDB. Detonou todas as pontes, algumas vezes com declarações provocadoras. Nessa época, chegou a temer que Geisel o caçasse. Tancredo Neves mostrara-se disposto a entendimentos pontuais. E os dois viram-se em posições opostas dentro do partido. Ambos sabiam que o regime caminhava para o fim. Poderia demorar, mas acabaria. Ambos sabiam também que poderiam vir a ocupar a presidência da República. Se a ditadura fosse derrubada pelo estrondo da voz das ruas, o presidente seria o Dr. Ulisses. Sem a rua, a ditadura acabaria num gemido. O presidente seria Tancredo. Ninguém podia prever a maneira como esses cenários virariam realidade. Nem eles. Do choque de pressões dos 2 personagens decorreu um dos melhores momentos da reinvenção da democracia brasileira. O meu candidato é Ulisses, mesmo porque eu tenho um obstáculo constitucional que eu não canso de me repetir a ele.
e me tira qualquer possibilidade de ser candidato. E o seu candidato, doutor Ulisses? Bom, eu consideraria uma honra para o meu partido ter um candidato como Tancredo Neves. Tancredo e Ulisses mantiveram uma rivalidade benigna. Há as rivalidades malignas, como a de Leonel Brizola com seu cunhado João Goulart, ou ainda as de Carlos Lacerda com Jânio Quadros ou com quem quer que fosse. O deputado Tales Ramalho, um dos marqueses da República, era amigo de Tancredo e conhecia Ulisses. Ele dizia: Tancredo e Ulisses dançam numa coreografia que só eles conhecem. Essa coreografia teve seu grande momento quando Dante de Oliveira, um jovem deputado do MDB de Mato Grosso, apresentou uma emenda à Constituição tornando diretas as eleições presidenciais de 1985. Ulisses chamava-o de mosquito elétrico. Incansável, Dante reuniu as assinaturas necessárias para que o projeto tramitasse. Nessa época, o Brasil era outro. A anistia permitira o regresso ao Brasil de milhares de exilados. Leonel Brizola, o inimigo público número 1 dos militares de 1964, elegera-se governador do Rio de Janeiro. Não temos por que nos atemorizar diante das perspectivas desanimadoras que vislumbramos. A hora é para os fortes, aqueles que não perderam a fé nem a esperança. A nação nos convoca a todos para o serviço sagrado de sua recuperação política e econômica. Tancredo Neves governava em Minas Gerais, Franco Montoro em São Paulo e José Richa no Paraná. A oposição governava os estados que produziam a maior parte do PIB brasileiro. A campanha das Diretas Já, em 1984, viria a ser a maior mobilização popular da história do Brasil. Chegou a hora de nós pronunciarmos uma palavra só, um monossílabo, que é o universo de toda a nossa esperança e de todas as nossas reivindicações. É um monossílabo da força de pai, mãe, fé, que é sim, sim às eleições diretas, já para presidente da República. Em 4 meses, milhões de pessoas foram para a rua. Primeiro em Curitiba, depois no grande comício da Praça da Sé em São Paulo. Em seguida, em noites feéricas da Candelária do Rio e do Viaduto do Chá, novamente em São Paulo. O governador Franco Montoro, um político inovador, tolerante e modesto, foi um dos principais motores dessa campanha. Quem viveu esses dias ainda se lembra deles com emoção, quando conta aos filhos e netos o que foi aquilo. As pessoas usavam camisetas amarelas, cor da campanha. Automóveis circulavam com adesivos dizendo: "Eu quero votar para presidente". Nos comícios, entoava-se o hino nacional. O vigor da campanha estonteou o governo. Depois do comício de Curitiba, que juntou pelo menos 50 mil pessoas, cerca de 5% da população da cidade, o porta-voz da presidência fingia ignorá-lo. E depois do comício da Candelária, o ministro da Justiça atribuía a presença da multidão à curiosidade popular atraída pela presença de artistas. Não havia entendido nada. Não era o povo que ia ver os artistas, eram os artistas que se juntavam ao povo. Com sua magra figura e olhos azuis, Dr. Ulisses tornou-se o Senhor Diretas. Até então, ele havia sido um artista da costura parlamentar. Em 1984, surgiu o Ulisses dos Palanques. Desajeitado, tirava o paletó e vestia a camiseta amarela sobre a camisa de mangas compridas. Não vamos encerrar esta passeata e esta marcha. Não! Vamos continuar. A Nina dos Inconfidentes se junta ainda uma vez com os bandeirantes de São Paulo para a luta e para a vitória das eleições diretas. Nessa campanha, deu-se o melhor momento da coreografia do Ulisses Tancredo.
A emenda que restabelecia as eleições diretas precisava dos votos de 2/3 da Câmara e do Senado em votações separadas. A oposição não os tinha. Dependia de uma dissidência do bloco governista. Ulisses acreditava que a emenda seria aprovada e ele seria eleito presidente. Tancredo sempre achou que ela não passaria. Chegou a chamar a ideia de lírica. A sabedoria convencional ensinava que eles poderiam ficar em posições publicamente divergentes. Isso nunca tinha acontecido. Haviam divergido, mas nunca em público. Na coreografia particular, estavam separados e andavam juntos. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Senhor presidente, está encerrada a sessão. Quando a emenda de Dante de Oliveira foi rejeitada na Câmara, estava montada a plataforma que permitiria a eleição de Tancredo pelo colégio eleitoral da ditadura. A campanha popular, mesmo derrotada na Câmara, pôs na mesa a voz das ruas. Ulisses e Tancredo eram da geração que, na primeira metade dos anos 60, assistira à desinvenção do regime democrático. Os dois ajudaram a reinventar a democracia, harmonizando seus próprios projetos. Não foi um simples acordo. Foi coisa de quem navegou buscando o restabelecimento do poder civil, dando alguma forma de legitimidade popular ao mandato do presidente da República. Sem qualquer mágoa, quando Tancredo estava praticamente eleito, Ulisses repetiria o velho provérbio português: o bocado é para quem o come, não para quem o faz. Se Ulisses não tivesse preparado o bocado da mobilização popular, Tancredo seria lembrado como um dos governadores de Minas Gerais. A coreografia prosseguiu. Depois de Tancredo, Ulisses era o político mais respeitado e popular do país e preparou-se para assumir a presidência da Câmara. Essa não foi uma Câmara qualquer, pois transformou-se em Assembleia Constituinte e a ela se deve a Carta de 1988. Foi Ulisses quem a promulgou, a chamada Constituição Cidadã. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Com 100 artigos, a Constituição de 1988 já foi emendada 88 vezes, ou seja, uma emenda a cada 3 meses. No dia em que ergueu o livro da Constituição que acabara de promulgar, como se fosse a taça da Copa do Mundo, Ulisses fechou sua obra. Estava concluído o processo de redemocratização. O regime democrático e a Constituição de 1988, com 27 anos de vida, já duraram mais que a da experiência iniciada em 1946. É bom lembrar que em 21 anos, a tão proclamada Ordem da Ditadura teve várias quebras da Constituição que ela mesma criara. Associada a um governo durante o qual a ruína inflacionária chegara a mais de 1000% ao ano, Dr. Ulisses candidatou-se a presidente da República e ficou em 7º lugar, com 4% dos votos. O senhor Diretas levara muito mais gente para a rua em 1984. Aquela havia sido a campanha de sua vida e de sua história. Numa tarde chuvosa de 1992, Ulisses e Dona Mora, a mulher com quem se casara em 1956, embarcaram num helicóptero em Angra dos Reis. Entraram numa tempestade e caíram no mar. Ele tinha 76 anos. O corpo do Dr. Ulisses nunca foi achado.